Presta atenção no que Deus tem para nós nessa manhã como instrução. O título que eu consigo dar para este momento é o que o pecado de Moisés nos ensina. Números 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Até aí. Moisés, ei Moisés, o homem que aparece ali no Monte da Transfiguração junto com Elias, quando Jesus vai orar. Moisés, o homem legislador de Israel, lembrado até hoje pela nação de Israel. Moisés, o homem que a Bíblia considera manso e humilde. Faz aquilo que todo grande líder escreve. O mais importante não é começar bem, mas terminar bem. Muita gente começa bem, mas termina mal. Interessante que no livro de Êxodo, capítulo 17, Deus fala para Moisés bater na rocha e não falar com a rocha, para tirar a água. Ele faz. Neste momento, Deus manda ele falar na rocha, ele bate. Ele agora está na contramão do que Deus mandou fazer. Qual que foi o problema de Moisés aqui? Que ele não entra na terra prometida. 3 coisas. Ele fala com raiva, ele usurpa o lugar de Deus, porque ele diz: devemos tirar a água da rocha. Ele se coloca no lugar de Deus para fazer o milagre, e ele age com violência, batendo na rocha. O que a gente aprende com Moisés aqui? Primeira coisa que a gente aprende com esta vida de Moisés, neste episódio, é que muitas vezes a nossa agressividade revela falta de fé. Presta atenção. O Salmo 106, verso 32 e 33, diz que Moisés falou sem refletir. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá.
E por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir. Olha, a nação de Israel não era uma nação muito simples. Dizem os historiadores que haviam ali mais ou menos 1 milhão de seguidores. Mais do que Santo Amaro reunida. E esse povo, como nós lemos no Salmo 106, que iniciamos esse culto, eles ficavam muito contentes quando Deus fazia os milagres. Mas quando vinha a primeira necessidade, eles murmuravam. Igualzinho a mim, igualzinho a você. A gente fica estarrecido, assim, a gente fica animado quando Deus nos dá a bênção. E a gente fica blasfemo quando Deus nos tira a bênção. Muito poucos de nós falam o que Jó falou. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Ou a gente se amargura com Deus, ou a gente culpa o diabo. E eu não quero ser nessa manhã nenhum advogado do diabo. Mas ele com certeza não é responsável por tudo que nos acontece. Moisés aqui nos ensina que a agressividade que vem sobre nós quando as coisas não saem do nosso jeito, mostra que nós não temos fé. Quando a gente age com raiva, a gente dá vazão para a carne. E a gente sai da presença do Espírito. E a gente se utiliza do recurso que está sobre as nossas mãos, que é nós mesmos. Talvez Moisés aqui estivesse com medo da rejeição. Porque na trajetória de Moisés, quando ele sobe para o monte para Deus falar com ele, e o povo lá embaixo vê os trovões, vê as coisas acontecendo, eles ficam santos. Mas quando Moisés, certa feita, se demora muito no monte, quando ele desce, tem um bezerro de ouro, tem um bacanal sendo feito, tem uma festa promíscua sendo comemorada. E Moisés ali fica irritado e quebra as pedras dos 10 mandamentos. Ali já mostra que Moisés, num determinado momento, ele extravasa, assim como eu e você. Nós vamos bem durante muito tempo, mas tem um momento que parece que aquela azeitona dentro da empada mexe no nosso fígado. A gente comeu 100 empadinhas. E aquela massa da empadinha não faz mal para o fígado, mas aquela azeitona que foi dentro pegou no fígado. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que é um acúmulo de situações. E Moisés, então, quando ele percebe que o povo já não vai mais respeitá-lo por conta dele estar na presença de Deus, porquanto a glória do seu rosto se desvanece, a Bíblia diz que ele usa um véu. A gente tem a mania de ler a Escritura Sagrada e, entre aspas, idolatrar esses personagens bíblicos, Moisés, Elias e tantos outros, e não perceber o defeito na humanidade deles, como na minha e na sua. Moisés, então, não querendo que o povo perceba que a glória de Deus já não está mais sobre ele, ele usa um véu. E ele vai ali mascarando a sua liderança. E aqui, a gota d'água diante de Deus é que ele age com agressividade, talvez mostrando que a sua fé naquilo que Deus mandou ele fazer não estava tanto em alta quanto nós gostaríamos que estivesse. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 20, diz que, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Toda vez que a nossa agressividade entra na frente, a nossa fé esmorece. Ou porque a nossa fé esmorece, a nossa agressividade toma conta. Toda vez que nós agimos com grosseria, mostra que nós não cremos em Deus, que nós não confiamos em Deus. E é isso que Moisés nos ensina nessa manhã. Segunda coisa que Moisés nos ensina, que na pressão da vida, se não tivermos fé, nós podemos achar que controlamos a situação do nosso jeito. Presta atenção.
na pressão da vida, se não tivermos fé, achamos que podemos controlar a situação do nosso jeito. O que o texto nos mostra é que Moisés não confiou na santidade de Deus e fez do seu jeito. Porque o texto diz muito claramente, no final do texto diz: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Em outro texto, Deus está dizendo assim: o povo entra, você não. O povo pega a bênção, você não pegará. E problema é o povo, porque eles reclamavam diante de Deus. E eles murmuravam dizendo: a gente estava melhor no Egito. A gente estava mais seguro no Egito. A gente amassava barro de manhã, mas a gente comia de noite. A gente amassava barro durante o dia, mas a gente tinha água para beber. Agora aqui a gente não tem. E o que eu digo para a liderança, para os presbíteros, para a diaconia, os líderes de sociedades internas e ministérios, para pastores, é que a nossa fé, ela precisa estar arraigada diante de Deus. Senão, o povo que nós lideramos nos tira do sério. Eu passo a semana atendendo pessoas. E as pessoas vêm e choram e colocam os seus dilemas. Às vezes, gente de fora da igreja e gente da igreja. Quando ele sai, eu entro em profunda angústia. E digo: Senhor, o que eu posso entregar para esta pessoa que sofre? E quando é membro da igreja, eu sofro o dobro do que uma pessoa estranha que me procura. Aí eu passo a semana angustiado, lendo, olhando para a minha biblioteca, dizendo: o que eu posso ler aqui que possa trazer um conforto ao coração dele? O que eu prego no domingo no púlpito para que ele possa ser cheio do Espírito Santo? E eu fico ali por volta de 8 a 10 a 12 horas, não diretas, mas no todo. E é muito complexo preparar tudo isso para chegar no domingo com o coração animado, dizendo assim: agora, vou usar no geral, o Zé vai ouvir uma resposta da sua inquietação. E aí eu chego na igreja, o Zé não vem no culto. Eu estou mais preocupado com o problema do Zé do que o próprio Zé. Aí na segunda-feira eu ligo chateado para ele, perguntando por que ele faltou. Aí ele conta lá as desculpas mais imbecis e idiotas que ele pode contar. Como é que você acha que eu fico? Contente, animado, alegre, né? Com os pacientes eu já sou um pouco mais agressivo. Alguns que eu recebo no meu consultório, eu digo: olha, você precisa tomar esse remedinho aqui. Ah, doutor, remédio eu não tomo não. Remédio eu não tomo porque eu tenho... Então fica assim do jeito que você está. Tá bom do jeito que você está? Alguns são tão... Deixa eu ser um pouco Moisés aqui. Tão imbecis. Ele diz assim: eu estou com uma enxaqueca insuportável. Eu digo: olha, a gente trata enxaqueca com antidepressivo. Não, doutor, isso eu não tomo não. Eu falei: então fica com enxaqueca, é ótima. E sabe qual é o bom da enxaqueca? Que ela está na tua cabeça, não na minha. Aí ele: que isso, doutor? Eu falei: não, para a ovelha a gente tem até a vontade de dizer: fica nesta vida medíocre que você está, porque Deus tem um conselho para você e você não está nem aí para o conselho de Deus. Então fica assim. Mas a gente não diz porque a gente tem um certo temor ao Senhor. Mas a pressão da vida está sobre mim, está sobre você,
faz com que nós podemos controlar as situações. Veja, o que Moisés faz com o que Deus manda ele fazer? Deus diz assim, fale a rocha. Ele já começa tendo um problema porque ele aparece diante da nação, ele chama eles na assembleia ao redor da rocha, e ali vai vir uma água mineral boa. E ele, em vez de fazer exatamente como Deus mandou, ele bate na rocha 2 vezes com agressividade. E ele diz, haverei de tirar água desta rocha? Ele ocupa o lugar que é de Deus ocupar. E esse é o perigo do pastor, é o perigo da liderança, é o perigo de todos nós. Quando a pressão da vida vem sobre nós, nós tentamos ocupar o lugar de Deus e fazer do nosso jeito. Porque chega um determinado momento das nossas experiências, e Moisés tinha muitas experiências com Deus, quando ele usa o cajado e toca no mar, e o mar se abre, quando ele usa o cajado diante do faraó e as pragas acontecem, Janes e Jambres, que Êxodo não diz quem são os magos do Egito, que faz os mesmos milagres que Moisés fazia, mas 1 Timóteo diz que era Janes e Jambres que resistiram a Moisés fazendo os mesmos milagres, e Moisés com aquele cajado dele, diz que o texto sagrado diz que eles também fazem uma serpente, mas a serpente que era o cajado de Moisés que virou, engole a cobra dos magos do Oriente, dos magos do Egito. Agora você imagina como é que Moisés está diante desse cajado. E quando Deus diz aqui nesse texto, pega o cajado e vai diante da rocha, o que você acha que Moisés podia estar começando a acreditar por conta da pressão de novo deste povo? É de novo, não é a primeira vez que o povo faz isso. Ah, era bom que a gente estivesse no Egito. Ah, minha vida era melhor do que essa. Ah, como é que é uma pessoa reclamando o tempo todo quando as coisas não são suficientes? Parece aquela esposa abençoada de Provérbios, né? Que Salomão diz que é melhor morar debaixo de uma ponte do que uma mulher rixosa. Nada está bom para essa mulher. Não é a senhora não, é aquela lá de Provérbios. Aqui não tem essa mulher de Provérbios. E uma hora que o cara sai fumacinha, né? Como é que você acha que Moisés está aqui? Ele pega o cajado, sabe qual que é o problema de Moisés aqui? Ele confia no cajado, não no que Deus mandou ele fazer. Quando a pressão da vida vem sobre nós, nós confiamos no dinheiro que a gente tem. A gente confia nas qualidades que a gente adquire. A gente confia na intelectualidade que a gente desenvolve. A gente confia no carro que a gente tem. A gente confia na capacidade de vender que nós temos. A gente começa a confiar nas coisas que Deus nos deu e não em Deus que nos deu as coisas. A gente inverte tudo. Por isso que Moisés peca, porque ele pega o cajado e ele bate com o cajado na rocha, como quem diz, é este cajado que é a bênção, e ele é meu. Quando que Deus disse, fale a rocha. Moisés é como eu e como você, a gente começa a confiar nas coisas que a gente tem. A gente começa a acreditar nas qualidades que a gente adquire. Por isso, a gente precisa de fazer sempre uma reflexão, porque o texto do Salmo 106 diz que Moisés falou sem refletir. E a gente fala sem refletir, a gente age sem refletir. Deuteronômio 15, 14 diz assim, dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. A gente começa, na pressão da vida, a confiar no nosso taco, confiar nas nossas habilidades. E Moisés é um desses. 1 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa?
O que faz você pensar que você é melhor do que quem está aqui? O que faz você achar que você é mais especial do que qualquer um no planeta Terra? Olha o que ele diz. O que você tem que não tenha recebido? O que você tem na sua vida que faz com que você pense que isso veio de você mesmo? Diz o apóstolo Paulo, se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Por que a gente se orgulha da intelectualidade que temos? Por que a gente se orgulha dos bens que possuímos? O apóstolo Paulo está dizendo, tudo lhe foi dado. Assim como deram para o Zé, deram para Maria. Deus é quem deu tudo e todas as coisas para nós. Por que a gente se torna arrogante em acreditar que tudo aquilo que nós temos veio de nossas próprias mãos? Se você tem sido abençoado financeiramente, foi Deus que abriu as portas do céu para você, mais nada. E Ele pode fechar, hein? Fechou para Moisés, por que não vai fechar para você? Se você tem o carro que você tem, você diz, trabalhei e comprei, porque Deus permitiu que aquele homem entrasse na tua loja e comprasse, porque Deus permitiu que alguém te desse um emprego, porque Deus foi fazendo as coisas acontecer. É isso que Paulo está dizendo, porque ele vê dentro da igreja de Coríntios pessoas arrogantes, com dons espirituais, e achando que aqueles dons são coisas que ele manipula, e Paulo está dizendo, isso foi dado para você. E se foi dado, por que você se orgulha? Moisés aqui, ele está cansado desse povo que é irritante. Irmãos, e vamos ser honestos. Se a gente confia na massa, no povo, a gente se estrepa, porque o povo é problemático. O povo ora 400 anos lá no Egito, e a Bíblia diz que quando Moisés estava cuidando da própria vida, Deus aparece para ele lá na sarça ardente, lá na igreja presbiteriana. Nosso símbolo da denominação presbiteriana é a sarça ardente. Então eu sempre digo, quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, é a construção da igreja presbiteriana. Eu ouvi Moisés, ouvi a oração do meu povo. Como eles estão sendo oprimidos lá. Vai lá e você vai libertá-lo. Só que se você pegar a biografia de Moisés, você vai ver que Moisés, desde o início, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu vou desmontar muita coisa que você foi construída na sua cabeça, com teologia errada, com doutrina errada, porque você não lê a Bíblia. Moisés, desde o início, foi um cara que parece que sempre teve a tendência de agir pelos seus próprios meios. Ele é criado como a filha do faraó. Ele parece que é criado como neto do faraó. E quando ele vê que o povo hebreu está sendo massacrado, ele peita um egípcio e ele mata um egípcio. Por quê? Porque ele diz, eu vou libertar o povo hebreu, e vou me libertar do meu jeito, no cacete, na pancada. E ali, então, alguém vê e diz assim, você vai fazer comigo o que fez com o outro que você matou? Ele falou, me descobriram. Aí ele corre para o deserto, e ali ele fica 40 anos cuidando dos animais do sogro. Você quer coisa mais humilhante para um homem como ele, que foi criado como neto do faraó, agora ter que cuidar das cabras do deserto do sogro? 40 anos, Deus moendo ele. Mas parece que ele não aprendeu. Não aprendeu porque não refletiu, diz o Salmo 106. Não aprendeu porque ele não parou para pensar. Porque o povo é um negócio que oprime a gente. Jesus, quando entra em Jerusalém, todo mundo diz, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma festa. 3 dias depois, é o mesmo povo que o adora, diz, mata ele na cruz. Solta Barrabás. Barrabás é melhor do que ele. Imagina se Jesus fosse ficar todo contente com o povo, né? Oh, esse povo é bom demais, não é não? O mesmo povo que o adora é o mesmo povo que o mata. Moisés cai nessa conversa. E ele tenta dar o seu jeito.
Mas 1 Pedro 5,2 tem um alerta para mim, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes de sociedades internas. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com o desejo de servir. Eu já tive que peitar presbítero em outro ministério, porque infelizmente eu tive presbítero que para o Zé era a lei. O doutor fulano de tal era a graça. E não se iludam, nós somos humanos, e os humanos têm tendência a gostar e a andar e a privilegiar quem ele acha que é mais importante e traz recursos. Eu tinha presbítero que gostava de adular quem tinha dinheiro. E para aquele que tinha dinheiro, que ele sabia que dava um bom dízimo, ele era super gente boa. Mas para o Zé, que era pobre, ele era o cão chupando manga. Sabe aquele negócio? Para os inimigos, só a lei. Só a lei já é suficiente. E ele não está sendo errado com isso. Mas se a lei é para um, também é para outro. E eu tive que peitar esse cara. E esse cara era um presbítero mais rico que eu tinha no conselho. Um dízimo alto. E foram 2 que eu tive em toda a minha trajetória de meus 27 anos de pastorado. E não é fácil, não. Um dia eu disse para Sandra, Sandra, ore por mim, porque eu vou lá na casa do presbítero tomar um café com ele. E vou dizer na cara dele que eu não gosto do jeito que ele trata o genro dele na minha frente. Ele oprime o genro e eu não vou permitir que isso aconteça. Graças a Deus, naquele dia ele chorou e ele disse, pastor, o senhor tem razão. Mas é que tem coisas de família que o senhor não sabe e que ele me irrita. Eu falei, então você trata isso com ele, mas você não o humilhe, principalmente na minha frente. Não faça isso. Se você humilhar qualquer um dos pequeninos na minha frente, eu compro uma briga com você e você vai sair da igreja. E eu quero que você leve o seu dízimo e se tiver dinheiro no caixa, eu vou devolver tudo que você deu e ainda vou rogar uma praga que tu vai gastar tudo isso no hospital. Eu sou assim, eu sou que nem Moisés de vez em quando. Mas eu tenho que ter cuidado com isso, Moisés me ensina isso. Humanamente, Moisés tinha razão. Bater na rocha e dizer, que droga, vocês são um povo chato pra caramba. Mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus ama o seu povo. Deus ama você. Terceiro e último. E aqui a coisa pegou, quando eu estava lendo esse texto de Moisés e eu estava preparando isso. Aqui pegou. Preste atenção. Se a gente não vigiar, a vida nos faz quebrar um importante conceito bíblico, que Moisés parece que perdeu aqui. Deus é santo. Se você olhar a biografia de Moisés, você vai perceber que Moisés era íntimo de Deus. A Bíblia diz que ninguém falava com Deus face a face como Moisés falava. Deus confiou a Moisés algo importantíssimo. Moisés subia para o monte e ficava horas com Deus. Sabe o que eu ouvi aqui nesse texto? E nessa trajetória de Moisés aqui? Que a gente tem de vigiar para que a nossa intimidade com Deus não se torne libertinagem. O que a igreja tem vivido nos últimos tempos é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus bonzinho, um Deus isso, mas tem perdido a visão bíblica de que Deus é santo. Santo. Cuidado com esta questão muito tênue, que é como andar em corda bamba,
de que Deus é gracioso, misericordioso, perdoador, renova as suas misericórdias a cada manhã. Isto tudo é uma verdade bíblica, mas ela não é a única verdade bíblica. A Bíblia diz que Deus é santo. Se Deus impediu Moisés de entrar na terra prometida, Ele pode impedir você também. E aqui eu fiquei mexido, porque a gente confunde as coisas que Deus vai nos dando, as bênçãos de Deus. A gente confunde quando Deus fala no nosso coração e a gente é perdoado. A gente peca e Deus esconde as nossas transgressões, porque o salmista diz que graça é quando Deus esconde as transgressões. Ele não tornou o teu pecado público, Ele te deu uma outra chance. Você pecou e Deus não contou para todo mundo, você não se tornou um escândalo. Aí você diz, poxa, Deus gosta de mim e Ele foi misericordioso, e você vai ficando com essa impressão e você vai achando que você pode continuar pecando e cuspindo na cara de Deus, até que um dia Ele mata você e impede você de entrar na terra prometida. Foi o que Ele fez com Moisés. E isso confunde a gente, porque a gente acha que a nossa intimidade permite que a gente, desculpa a expressão que eu vou usar, mas não tem outra. Às vezes a gente se torna tão íntimo de uma pessoa que a gente se acha no direito de dar um tapa na bunda dela. Isso é falta de respeito. E foi o que Moisés fez. Então o Senhor disse a Moisés, no Números 27, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Dá uma olhada lá, Moisés. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. O texto que nós lemos. Deus pediu para Moisés fazer aquilo, ele fez aquilo que o coração dele mandou, e não o que Deus mandou. Por quê? Porque talvez ele tenha achado que ele era tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, que o cajado estava na mão, o cajado era milagroso, que ele podia fazer o que ele queria. É quando a gente pensa que por causa da prosperidade que Deus tem nos dado, a gente pode gastar o dinheiro do jeito que a gente quer. É quando a gente ora e Deus responde, a gente pode usar aquela resposta de Deus do jeito que a gente quer. É quando nós começamos a ouvir Deus falar no nosso coração, que a gente começa a andar por aí achando que Deus é o nosso queridinho e que Ele vai nos dar aquilo que nos agrada e não aquilo que a santidade dEle manda. É como está a igreja nos dias de hoje, apoiando o homossexualismo, apoiando tantas outras coisas que a Bíblia diz: quem vive assim não herdará o reino dos céus. E Deus não mudou a sua palavra, ela continua a mesma. Mas a intimidade que as pessoas têm com Deus faz com que elas pensem que Deus pode quebrar a sua lei por conta do amor que Ele tem por elas. Não vai. E por último, a gente se esquece de que a minha vida, a sua vida, é para agradar a Deus. Eu quero ler por último o texto do apóstolo Paulo que está em 1 Coríntios. Verso 1 diz assim, Paulo diz à igreja: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Será que, baseado no que Paulo está dizendo, quando Moisés bate com ira 2 vezes na rocha, ele bateu em Jesus? Interessante isso aqui, né? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, inclusive de Moisés e Arão. Por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Pensa nisso. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós,
para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras. O que poderia ser idolatria aqui, segundo o apóstolo Paulo? Na nossa cabeça protestante, idolatria é a imagem de escultura e acender vela para coisas mortas. Mas na cabeça do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, idolatria é criar um Deus na sua cabeça que não existe. E nós protestantes fazemos isso com muita facilidade. Não sejam idólatras como algum deles foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Pastor, o que tem a ver Paulo dizer assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra? Paulo está fazendo uma analogia dizendo o seguinte: comida e bebida são bênçãos de Deus. Por isso que a ceia do Senhor é simbolizada em comida e bebida. São coisas sagradas que Deus nos deu. E o povo usava das duas coisas sem nenhum critério de sagrado. Eles comiam das coisas espirituais e se prostituíam na farra. É o que a gente faz. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Você está assustadinho aí com as mortes do Covid? É porque você não lê a Bíblia. Num só dia morreu 23 mil. Num só dia. Com Deus dizendo assim: chegou para vocês. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aí ele termina dizendo assim: assim, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Paulo está tratando a arrogância da igreja de Coríntios. De achar que tudo que nós temos é por nosso mérito, é por causa do nosso cajado, é por causa da nossa destreza, é por causa daquilo que você sabe fazer, é por causa da sua competência, é por causa do diploma que você tem, é por causa das coisas que você recebeu. O apóstolo Paulo está dizendo: você acha que está em pé? Então, segura isso, para que não caia. E é isso que significa levar a santidade de Deus a sério. Ele pode puxar o teu tapete hoje, e você cair em profundo inferno no exato momento. Moisés não levou isso em consideração. Moisés achou que a santidade de Deus era só para o povo, não para ele. Curve a sua fronte. Deus, nós estamos diante da vida de Moisés aqui. E o pecado dele fala algo forte ao nosso coração. Misericórdia, Senhor, da nossa vida. Misericórdia, Senhor, quando nós agimos pela nossa força e não por confiança no que o Senhor mandou. Eu nunca havia entendido por que Moisés não entrou na terra prometida somente por ter ficado bravinho. Mas não, Senhor, é porque ele não levou em conta a tua santidade. Ele não levou em conta a tua ordem e não honrou o Senhor diante da congregação. Ó Deus, nos livre disso, sermos prevaricadores, que nós sejamos homens e mulheres que honrem o Senhor diante da igreja, diante do mundo, e que a nossa vida de liberdade em Cristo não se torna libertinagem em Cristo. Eu rogo assim, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção final?